Leitura do Evangelho de João, capítulo 2, a partir do versículo 13 até o versículo 25, e o tema da nossa mensagem é o templo da nova aliança. Então diz assim, no parágrafo anterior, casamento em Caná da Galileia, que nós meditamos na semana passada, Jesus se apresentou como o fundamento da nova aliança em substituição à antiga aliança. A antiga aliança, que no texto aqui do Evangelho de João, está simbolizada pelas talhas de pedras vazias. E vimos que essas talhas de pedras vazias representavam aquela religiosidade vazia dos judeus do tempo de Jesus. Mas Jesus vem substituir, ele transforma, manda encher as talhas de pedra com água e transforma a água em vinho, mostrando que a religiosidade da nova aliança tem um conteúdo, e esse conteúdo é espiritual, é o próprio Espírito Santo que é derramado abundantemente sobre a vida de todos aqueles que verdadeiramente estão nesta nova aliança, os discípulos de Jesus, que por isso têm uma comunhão com Ele, que é operosa e que é prazerosa. Então Jesus é o fundamento da nova aliança. E o evangelista João, propositalmente, ele vai colocar a narrativa de Jesus no templo agora. Quando Jesus adentra o templo, então ele não está mais na Galileia, em nenhuma festa, mas ele está em Jerusalém, a capital de Israel, e também o centro religioso, porque ele está no templo, ele está no principal local, a sede religiosa do povo de Deus. Há mais uma informação colocada por João, pelo evangelista João: a proximidade da festa da Páscoa. A festa da Páscoa era a mais importante festa do Antigo Testamento, e também era ali no tempo de Jesus. A festa da Páscoa era a data na qual os judeus recordavam a sua libertação da escravidão do Egito e a caminhada do povo rumo à terra prometida. Celebrar a Páscoa significava continuar o processo de libertação do povo em novos tempos e em novas circunstâncias. A festa da Páscoa, então, era a festa em que deveria se comemorar a libertação de um povo cativo e oprimido. E em que lugar melhor para se encontrar isso, senão no templo? Se nós estamos para comemorar uma festa, a festa da libertação, a festa que comemora a libertação, a festa que diz que nós continuamos nesse processo de libertação, do cativeiro e da opressão, do mundo, do diabo, do pecado, o melhor lugar para encontrar isso é o templo, é a sede, é o centro. E foi então Jesus para o templo. Mas o que ele encontrou na casa do Pai? Ao invés de encontrar libertação, uma festa de libertação, Jesus encontra opressão e exploração. Diz o texto que, versículo 14, que Jesus encontrou lá vendedores e cambistas.
Ele encontra lá uma religiosidade que havia se transformado em comércio, em negócio, que estava secularizada e servia a interesses pessoais e corporativos. Naquele tempo, as terras estavam na mão da elite religiosa, as terras ao redor ali de Jerusalém. Para você ir ao templo, na celebração da festa da libertação, primeiro você tinha que comprar o animal do sacrifício ali. Não, eu vou levar de casa. A minha ovelhinha, né? A minha ovelha deu a luz, e eu tenho uma ovelhinha aqui, eu vou levar ela de sacrifício. Não, nós só aceitamos para o sacrifício os animais que forem comprados aqui, nosso. E o preço é esse é o preço, tem uma tabela de preço. E tem mais, nós só aceitamos um tipo de moeda, daí a presença dos cambistas, a moeda tíria, que tinha um valor superfaturado em relação à moeda, ao dinheiro que o povo usava. Então, o que Jesus encontra, queridos irmãos, irmãs, não é o centro de uma vida religiosa, uma festa de libertação. O que Jesus encontra no templo é um grande banco, um comércio escancarado de opressão e exploração do povo. Que triste, que caótico. Se a sede, se o centro, se o templo estava assim, o que pensar do restante? Como estava a fé desse povo? Como estava a religiosidade desse povo? Como estava a comunhão desse povo com Deus? Que situação terrível, queridos irmãos, irmãs. Mas a Bíblia diz que a chegada de Jesus é na plenitude dos tempos. E nós vimos na semana passada que a resposta que Jesus deu para sua mãe é: o início do meu ministério não depende de você, do seu querer e de ninguém, mas do Pai do céu. Quando for a hora de começar o meu ministério, eu vou começar. É o tempo de Deus, porque Deus tem a obra certa para ser realizada no tempo certo, e naquele momento Deus está intervindo na religiosidade do seu povo, uma religiosidade que estava na mão de homens inescrupulosos, homens interesseiros. Há uma intervenção de Deus. E esse texto então nos mostra a respeito do templo da nova aliança. Primeira lição, queridos irmãos e irmãs, é que o templo da nova aliança é o próprio Jesus. Versículos 18 a 22 do texto que nós lemos. Perguntaram os judeus: que sinal nos mostras para fazer estas coisas? Jesus respondeu: destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado este santuário e tu em 3 dias o levantarás. Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto, e creram nas Escrituras e na palavra de Deus. Que sinal, ou que sinais tu mostras para fazer isso? Jesus havia feito um chicote e derrubado as mesas, expulsado os cambistas, os animais.
E então chegam os donos do templo, digamos assim. Chegam aqueles que se consideravam os donos do templo. E eles então perguntam para Jesus: cadê a tua credencial? Que autoridade? Quem te autorizou a fazer isso? Você tem que ter uma credencial, né? Você tem que ter alguma coisa, alguém te deu essa autoridade, né? Autoridade, com a autoridade de quem? Você vem aqui para fazer isso? Você está nos atrapalhando, você está incomodando o nosso negócio. Estava tudo indo muito bem, a gente estava vendendo aqui os animais, né? Estávamos ganhando dinheiro em cima da troca de moedas, os nossos cambistas depois iriam nos repassar, né? Uma porcentagem aí dos seus lucros, e aí você chega agora aqui e tumultua tudo, interrompe tudo, atrapalha tudo, vem aqui nos incomodar. Você tem que ter uma credencial, você tem que ter alguma coisa que mostre a sua autoridade para fazer isso. Qual é? E a resposta de Jesus, irmãos, irmãs, deixa bem claro que o sinal é: eu agora sou o templo, eu sou o Filho de Deus, eu sou o Messias, agora é em mim, na minha pessoa, que os homens, os crentes, o povo de Deus vai encontrar o louvor e vai experimentar a libertação do mal e do pecado. Por isso a resposta de Jesus: sinal? Destrua o santuário desse corpo, e ele vai ser reconstruído em 3 dias. Veja que os próprios discípulos que estavam ali acompanhando Jesus não entenderam bem isso naquele momento, porque o versículo 22 diz que depois da ressurreição de Jesus é que eles se atinaram. Ele estava falando da sua morte e ressurreição. Então os discípulos, e João entre eles, João, o autor dessa carta, porque era um dos discípulos de Jesus, João entre eles, entendeu que a tensão entre Jesus e os donos do templo era de que Jesus se apresentava naquele instante como o novo templo que viera em substituição ao antigo templo. O templo era o lugar da presença de Deus, o santuário de Deus, o lugar de encontro com Deus. Nós vimos que lá no capítulo 1, versículo 51, Jesus lembra da escada de Jacó para Natanael, uma escada que está aqui, segundo a visão de Jacó, ligava o céu e terra, onde os anjos desciam e subiam. E Jesus, ao se apresentar a Natanael como Messias, ele cita essa passagem dizendo que o que liga os homens a Deus agora sou eu sou a religião de Deus agora é Jesus Cristo, não é mais a antiga, é a nova. Eu sou a nova aliança, o fundamento da nova aliança, a nova religião. Portanto, irmãos, o nosso templo agora, o nosso lugar de adoração, não é mais um local geográfico e físico, institucional, denominacional, mas é uma pessoa, a pessoa do próprio Deus. Jesus é esse novo santuário. Por Jesus a glória de Deus se manifesta, em Jesus as pessoas têm acesso a Deus. A nossa religiosidade precisa ser vivida e praticada no novo templo, e o novo templo é Jesus. Portanto, não existe uma verdadeira religião, ou não existe uma prática verdadeira de vida cristã sem a presença de Jesus. Não é uma denominação, não é uma placa de igreja, e não é um lugar determinado que fundamenta isso. É preciso Jesus.
É em Jesus que nós fundamentamos a nossa vida cristã. Daí a importância da nossa comunhão com Ele, a nossa submissão, a nossa fé, a nossa adoração a Jesus. Todas as demais coisas que são visíveis, todas as demais coisas materiais, elas são secundárias. Elas são sim necessárias, mas decorrentes do fundamento, porque sem o fundamento, nada disso, nada do que você está vendo, e nada dos rituais, nenhum tipo de ritual, e nenhuma carteirinha de membro, e nenhuma prática de sacramento sequer vai significar alguma coisa. E há mais uma coisa interessante a se notar no texto, porque Jesus se apresenta como um novo templo, ou seja, por meio de quem agora os homens encontrariam ligação com Deus, acesso a Deus, comunhão com Deus, nas proximidades da festa da Páscoa. Páscoa, festa de libertação. E a Escritura chama Jesus, ou designa Jesus, do Cordeiro Pascal. Paulo chama de Cordeiro Pascal, e João Batista, no capítulo anterior, que está aí nessa mesma página, aponta para Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que é que oprime os homens? O que oprime os homens é esta ideologia de poder, seja ela comunista, capitalista, neoliberal, social-democrática, seja republicano, democrático, seja o que for. O que oprime os homens são os grandes empresários, donos da riqueza, e que detêm o dinheiro e não deixam o suficiente para 90% da população. Tudo isso é sombra da verdadeira causa. O que oprime o ser humano é o pecado. Sem a presença do pecado não haveria todos esses males sociais e morais do nosso tempo. Para cada maldade que você vir, em quaisquer âmbito da sociedade, da vida, decorre da existência do pecado na natureza humana. Não foi criado por Deus, não foi colocado nesse mundo por Deus, mas adentrou com o pecado. Vamos lá em Gênesis 3, depois do pecado, diz o texto que agora a terra ia produzir ervas que precisariam ser arrancadas, e que geraria trabalho e suor no homem. Isso é o pecado, no sentido espiritual. Jesus é o Cordeiro Pascal, Ele é o libertador. Ninguém é livre de qualquer opressão sem Jesus Cristo. Tanto que com Jesus nós enfrentamos os males deste mundo, porque nós estamos no mundo, mas nós não nos sentimos oprimidos pelo mundo, sufocados pelo mundo, não, porque nós somos libertos. Nós nos entristecemos, sofremos, talvez mais do que o necessário, porque se tivéssemos talvez mais fé e confiança, menos apego às coisas materiais e ao conforto do presente tempo, choraríamos menos. Mas o mundo, sim, causa tristeza e sofrimento, mas não nos oprime, não nos escraviza mais. Por isso Jesus vai dizer, está registrado no Evangelho de João capítulo 8, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.
Ele é o Cordeiro Pascal, nele as pessoas encontram a libertação daquilo que as oprime espiritualmente. Por isso o crente não teme a opressão maligna. Ele se cuida porque o maligno procura brechas e o tenta nessas brechas, conhece as suas fraquezas e o leva a pecar se ele não se cuidar. Mas ele não teme que o diabo arranque dele a sua fé. Uma das coisas mais importantes, afirmadas e reafirmadas, afirmadas pelos cristãos da antiguidade e reafirmada na reforma protestante, é que o crente tem a proteção de Deus e ninguém retira a sua fé. Ele pode cair, Deus vai levantá-lo novamente, o Espírito Santo vai ministrá-lo, porque não há poder natural ou sobrenatural que possa tirar alguém dos braços do Senhor. Uma vez que Deus liberta uma pessoa, ela está liberta. Ele é o Cordeiro Pascal. Então, meus irmãos e irmãs, vivamos a nossa religiosidade fundamentada em Jesus. Não fundamente a sua religiosidade em rituais e práticas cristãs, se não há uma comunhão verdadeira de Cristo, com Cristo na sua vida. A segunda lição e última é que o templo da nova aliança, então nós estamos falando de Jesus, e quando nós falamos de Jesus, nós precisamos lembrar que a igreja é o corpo de Jesus. E eu não falo igreja paredes, igreja é pessoas, e não exclusivamente esse grupo que está aqui é uma igreja, o grupo que está ali é outra igreja. Só há uma única e verdadeira igreja, não é isso? A igreja, também chamada de igreja invisível, ou igreja triunfante, a igreja é o corpo de Cristo. Então, o templo da nova aliança, Jesus, a igreja que é o seu corpo, e a religiosidade da igreja, corpo de Jesus, o templo da nova aliança, não é casa de negócios e de interesses pessoais. Versículos 14 a 17 diz que Jesus encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas, e disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui estas coisas, não façais da casa do meu pai casa de negócio. Lembraram-se os seus discípulos de que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Então o versículo 17, aliás, antes disso, Jesus com um chicote nas mãos, adentra o templo, e diz: olha, não façam da casa de meu pai casa de negócio. O templo da nova aliança não é casa de negócio. A igreja corpo de Cristo não é casa de negócios e casa de interesses. A religiosidade fundamentada no templo da nova aliança, no fundamento da nova aliança, Jesus, a religiosidade do discípulo, não é casa de negócios e de interesses pessoais. Vida cristã não é casa de negócios e de interesses pessoais. Primeiro nós observamos que em Jesus houve indignação em não aceitar aquela religiosidade. Possivelmente imaginando a cena, a feição de Jesus naquele momento com o chicote nas mãos, devia ter sido uma feição dura, uma cara séria, uma cara de bravo, aquela cara que nós temos ou ficamos quando estamos indignados com algo injusto acontecendo.
algo que é uma blasfêmia, algo que desonra a Deus. Então, não podemos imaginar Jesus com um sorriso no rosto, nessa atitude, indignado, ele não aceita aquilo. Nós temos que aprender com Jesus, queridos, em não nos acomodar com aquilo que está errado, nos indignar também com o mal e com o pecado. Cada vez mais estamos tolerantes com o pecado, cada vez mais, nos adaptando ao que circula nas redes sociais, cada vez mais preocupado em ser igual à maioria, em nos conformar com o presente século. Cadê a nossa indignação? Também, irmãos e irmãs, vemos Jesus nesse momento promovendo santidade. Desde quando interesses avarentos, egoístas são santos? Conhece alguém que age por egoísmo, por avareza, por arrogância, por cobiça e diz: fiz isso com santidade? Não, é vício, não é virtude. Jesus promove a santidade, e eu pergunto, como é que você, como nós estamos lidando com a santidade da nossa vida? Pastor, deve estar indo muito bem, sabe por quê? Porque em nome de Jesus eu tenho profetizado, em nome de Jesus eu tenho expelido o demônio, em nome de Jesus eu tenho feito muitos milagres. Tudo bem, mas lá Mateus 7, 22, 23, Jesus diz que estas pessoas que dizem isso, mas praticam a iniquidade, ou seja, não vivem vida santa, Jesus diz que eles vão ouvir esta palavra: apartai-vos de mim. Para lá, sai para lá, não te conheço não, você não é meu. Nenhum de nós gosta da rejeição, né? Como é que você se sente quando alguém vai para lá, não quero saber de você? Imagina se você vir Deus fazendo isso. Pois é, precisamos promover a santidade. Nós vemos também, irmãos e irmãs, ousadia da parte de Jesus. Jesus corajosamente enfrentou aquela situação. Jesus não era, socialmente falando, ele não era ninguém. Ele era um galileu, um desconhecido, um carpinteiro. Ele não tinha realmente credenciais humanas. Por isso que quando pediram a credencial dele, ele falou: a credencial é aqui, ó, destruam esse corpo, em 3 dias o reerguerei. Ou seja, matem-me, que o poder de Deus me ressuscitará. Essa é a minha credencial, porque eu não tenho outra. Não tenho dinheiro, não tenho diploma, não tenho status nenhum, socialmente, nada, nasci pobre, sou pobre. Apesar disso, Jesus enfrenta aqueles homens, com coragem, expulsa aquele bando de aproveitadores, comerciantes e negociantes na casa do Senhor. Ousadia, coragem. Talvez é o que está faltando para nós, para você, é enfrentar com aquilo que não está correto na sua vida, na sua religiosidade, com coragem, sem medo.
Casa do Pai não é casa de negócio, igreja não é casa de negócio, vida cristã não é casa de negócio, e também não é de interesse pessoal. O versículo 17 diz que, ao virem Jesus com um chicote na mão, expulsando aqueles homens, aqueles aproveitadores do templo, os discípulos lembraram do que está escrito no Salmo 69, versículo 9: o zelo da tua casa me consumirá. No Antigo Testamento, por exemplo, Elias é apresentado como um profeta zeloso por Javé. Lá em 1 Reis 19, o rei Acabe chama Elias de o agitador de Israel. Por quê? O que Elias queria? Um novo rei? Elias queria terras para a família dele? Elias queria independência para ter seu próprio país? Elias queria ouro? Queria a amizade de Jezabel? Elias não queria nada disso. Elias queria só uma coisa: que as pessoas deixassem de adorar Baal para adorar o Senhor. Isso. A vida de Elias se resumiu a ser alguém que se empreendeu para reformar o culto israelita. Elias é o exemplo do profeta zeloso. Ninguém melhor para purificar o templo senão alguém que tivesse esse espírito de Elias, esse zelo que Elias teve, ou o zelo que Davi teve, ou o zelo que Samuel teve. Ninguém melhor. E ali estava Jesus. Na cabeça daqueles homens, irmãos e irmãs, olhando Jesus fazer aquilo, eles pensaram assim: aí está o Messias que veio para reformar o templo e assumir o poder de Jerusalém como sucessor de Davi. Na verdade, por trás desse versículo estava uma visão nacionalista por parte dos discípulos, dos seguidores de Jesus. Não é nada incomum isso. Você percebe isso na leitura dos evangelhos, que havia um grupo que era simpatizante de Jesus e até seguidor de Jesus, porque esperava que ele viesse fazer uma espécie de reforma política e colocasse Israel novamente numa situação de glória, independência e riqueza, como Israel viveu no tempo de Davi. Haviam homens da seita dos zelotes seguindo Jesus, inclusive, que eram homens que achavam que se fosse preciso pegarem armas para lutar contra o Império Romano, eles pegariam em armas, para que o Messias, o descendente de Davi, reinasse e levasse Jerusalém e Israel à glória de outrora. Muitos destes que viram Jesus e se admiraram com as palavras de Jesus, estavam tão somente interessados em derrubar o poder vigente, para quem sabe assumir o lugar deles. Por isso, irmãos e irmãs, é importante que nesse texto nós entendamos os versículos 23 a 25, porque diz que muitos creram em Jesus nestes eventos, e nesse momento
Mas olha o que diz o texto, versículo 24: o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos, e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Pessoas que queriam que Jesus empreendesse uma reforma religiosa, mas que não implicasse em mudar a vida deles. Talvez como você, ou aquele que entra na igreja e quer que ela passe por uma reforma, que ela tenha mais ministérios, que ela tenha mais conforto, que ela tenha um pregador melhor, que ela tenha um conjunto musical maior, uma igreja mais bonita, uma igreja mais atraente. Pessoas que entram assim numa igreja, mas não estão dispostos a mudar, não estão dispostos a serem diferentes, não estão dispostos a abrir mão dos seus interesses, para colocar em primeiro lugar os interesses de Deus. Antes de querer mudanças, faça essas mudanças em você mesmo. Quer uma igreja mais santa? Comece por você. Quer uma igreja mais avivada? Comece por você. Quer uma igreja cheia do Espírito Santo? Comece por você. Ou você quer ser o último? Ou você quer fazer parte de uma igreja que é uma maravilha, e que você já não precisa fazer mais nada, porque ela é tão maravilhosa, que o fato de você ser um mero cristão de nome não vai fazer diferença nenhuma, porque você só um. Isso que precisa mudar, queridos. Isso é uma palavra dura. De vez em quando o pastor tem que deixar o cajado e trazer o bastão na igreja. Né? Apesar que a minha palavra não é dirigida especificamente a nenhuma pessoa, porque a palavra está fundamentada na palavra de Deus. Se serviu, que bênção, porque a gente veio aqui para ouvir a palavra de Deus. Serviu é porque precisava servir mesmo, não é isso? Não é lugar de interesses pessoais, mas é lugar de adoração, louvor, comunhão. A religiosidade da nova aliança, irmãos, irmãs, implica em quebrantamento, em humildade, implica em consagração, comunhão, porque Ele é o próprio Jesus, é o próprio Deus. Que vivamos essa religiosidade fundamentada em Jesus Cristo, neste templo, neste novo templo, o templo da nova aliança, Jesus Cristo.